Bom dia, meus ouvintes, vocês que me seguem no meu canal do YouTube, onde eu tenho feito estudos da Palavra de Deus. São estudos pequenos, mas que nós vamos aprendendo e crescendo, né, no entendimento da Palavra de Deus. Vamos ficando pessoas maduras espiritualmente falando, né? Porque a Palavra de Deus é a que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito, que nos dá crescimento para toda boa obra aqui na terra, para a qual Deus nos chamou como filhos de Deus, como servos de Deus. E eu quero que você não só ouça, mas que também você compartilhe, dê um joinha lá no canal, divida com outras pessoas que você sabe que precisa, né, aprender a palavra de Deus, como todos nós precisamos. O texto que eu vou ler está em Mateus, capítulo 20, do versículo 26 ao 28, que fala sobre a resposta de Jesus a um pedido de uma mãe. Ele diz assim, versículo 26, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Aqui nós vemos Jesus falando sobre a importância de você ser servo. E como tem que ser uma pessoa que é servo de Deus. Aí ele exemplifica nesses 3 versículos que eu li. Nós vamos ver pela palavra de Deus que quando Jesus veio a essa terra, amados, ele não assumiu uma posição de realeza, muito pelo contrário, ele se tornou um servo. E servo, essa palavra, na raiz da palavra, no vocábulo grego, significa uma pessoa que entregou a sua vontade a outra pessoa, um escravo dedicado à vontade do seu senhor, a ponto dessa pessoa desconsiderar os próprios desejos e interesses e estar presa a outra pessoa. Amém? Isso é o significado da palavra servo. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 11, que Jesus ele se humilhou, assumindo forma humana e tornou-se servo. Ele abriu mão da sua própria vontade a favor da vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele não buscou, diz os textos da palavra, realizar nada da sua maneira. Ele estava assim tão comprometido em cumprir a vontade do Pai que o enviara, que ele não se preocupou nem mesmo com a sua própria vida. E como servo de Deus, Jesus estava preso ao Senhor, ao seu Pai. Viveu apenas para que o Pai fosse glorificado. E ele jamais exaltou-se a si mesmo, diz a palavra de Deus. Ele reconheceu que ele era dependente do Pai. E ele diz assim na palavra de Deus: por mim mesmo nada posso fazer. O filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai vê, o que o Pai o enviou para fazer, né? E ele diz também assim, ó, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Afirmou também assim, não estou buscando glória para mim mesmo. Todos esses textos que eu falei com as minhas palavras estão escritos no livro de João, no 4º evangelho. Se você ler o livro de João, o 4º evangelho, você vai aprender tudo sobre Jesus, sobre o Pai, sobre o Filho e o Espírito Santo, sobre as obras que Jesus realizou através de estar submisso à vontade de Deus. E sabendo que a vontade do Pai era o que ele veio fazer e que ele sofresse e morresse, Jesus, ele caminhou até Jerusalém,
obediente como um escravo. E ele passou a vida dele todinha satisfazendo todas as necessidades de outras pessoas, como servo de Deus. Ele sabia que a sua vida não lhe pertencia, mas pertencia ao Pai. Assim como eu e você, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós não somos mais donos de nós mesmos. A nossa vida passa a ter um dono, um Senhor. E assim como Jesus, nos tornamos servos de Deus. E devemos olhar para a palavra e obedecer a palavra de Deus. Quando você e eu obedecemos a palavra de Deus, nós obedecemos ao nosso Deus, o Pai. E como servo, Jesus, ele realizou a vontade do Pai. Ele curou doentes, a Bíblia fala. Ele abriu os olhos dos cegos. Ele fez coxos andar. Ele devolveu a audição aos surdos. Nós sabemos dessas obras gloriosas. Ele ressuscitou mortos. E nós vemos que, em contraste com a grande humildade de Jesus, o seu desejo era servir a outras pessoas. Nós vemos que, muito contrário a uma realidade, ao desejo do ser humano, de maneira geral, exemplificando, Jesus nunca quis ser o primeiro, nunca quis ser o maior e o melhor. Muito pelo contrário. Ele era humilde. E Jesus, ele prometeu aos discípulos que ele se assentaria em 12 tronos, juntamente com os discípulos no seu reino. Foi uma promessa que Jesus prometeu aos discípulos, que eles também se assentariam em 12 tronos, juntamente com ele, no reino de Deus. E enquanto Jesus caminhava rumo a Jerusalém, já pensando em haver chegado a hora de estabelecer o reino de Deus na terra, os discípulos começaram a discutir entre si sobre quem receberia os lugares de maior honra. Foi por isso a resposta de Jesus nesse versículo 26, 27 e 28 de Mateus 20. E isso gerou uma discussão entre os discípulos. Mas quando eles chegaram em Cafarnaum, Jesus perguntou para eles: o que vocês estavam discutindo no caminho? Aí os discípulos não responderam, porque ficaram com vergonha. Não queriam que Jesus soubesse que eles estavam discutindo a respeito de quem seria o maior entre eles. Mas só que Jesus sabia o que estava no coração de cada um deles, assim como Jesus sabe o que está no seu e no meu coração. Nós não precisamos nem falar, nem pedir, nem declarar nada, porque Ele já conhece todos os pensamentos, os nossos sentimentos. Então, Jesus reuniu os discípulos e ele disse assim para eles: amados, isso está lá em Marcos capítulo 9, no verso 35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E os discípulos ouviram as palavras de Jesus. E o desejo de ser o principal era tão forte que eles ainda continuaram discutindo. E a gente vai ver pela palavra de Deus, né, aqui nesse capítulo de Mateus 20, que até em outras ocasiões, depois de os dois discípulos que pediram essa posição, foi Tiago e João, que pediram essa posição de estarem assentados ao lado do Senhor Jesus nos céus. E os outros discípulos, os outros 10, eles ficaram indignados. E eles se mostraram enciumados dos seus irmãos. E na noite em que Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício pelos pecados do mundo,
A gente vê em Lucas 22, 24, que os discípulos ainda estavam discutindo a respeito de quem seria o maior no reino de Deus. Então, muitas vezes, amados, nós nos pegamos da mesma forma que os discípulos, estamos numa posição, talvez, na igreja, no trabalho, e nós queremos mostrar que somos os melhores e os maiores, os mais importantes, os mais destacados. Isso alimenta o nosso ego. Mas eu quero deixar essa palavra como um exemplo para mim e para você. O nosso exemplo, Jesus Cristo, tornou-se servo. Ele não veio a essa terra, ele não assumiu uma posição de realeza aqui na terra, muito pelo contrário. Ele nos deixou este exemplo de servo, assim como eu e você, para que nós tenhamos uma maturidade espiritual, para que nós precisamos crescer ministerialmente, espiritualmente. Nós precisamos ser muito mais parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus, porque igual a Ele nunca vamos ser, mas vamos nos tornar homens e mulheres maduros espiritualmente, quando eu e você nos esforçarmos para sermos simples e humildes como o nosso Deus. Então nós vamos ter um crescimento, uma maturidade espiritual, cristãos parecidos com Jesus Cristo. Amém? Peça ao Espírito Santo que você possa, cada dia, se tornar um filho de Deus, assim como Jesus, servo, que está pronto a servir em todo lugar aonde você e eu estivermos, independente da posição que você e eu possamos estar ocupando nos lugares aonde Jesus Cristo nos colocou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Reflita sobre isso. Reflita na sua vida como é que você tem se portado diante das pessoas. Como é que as pessoas têm visto você? Eles têm visto em você a grandeza de Cristo, um homem e uma mulher que servem a Deus sem querer ser o melhor, o maior, porque o melhor e o maior em você e em mim é Jesus. É a pessoa amada do Espírito Santo. Amém? Eu deixo esse exemplo de humildade e de servo de Deus para você e para mim também, porque não posso me eximir de nada, muito pelo contrário. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu dia de hoje, uma sexta-feira muito abençoada. Humilhe-se na presença de Deus e cresça em maturidade diante dos homens e de Deus. Amém? Seja forte espiritualmente. Em nome de Jesus.